Um debate sobre a prerrogativa de foro privilegiado e de ações que envolvem atos de improbidade administrativa. O programa de hoje é sobre uma decisão concluída pelo plenário do Supremo em maio deste ano, em que, por unanimidade, a Corte decidiu que não cabe ao STF julgar ex-deputado federal acusado de improbidade administrativa. O foro por prerrogativa de função pode ser definido como uma garantia concedida a determinadas autoridades políticas de serem julgadas por um tribunal superior, diferente do que acontece com o julgamento dos cidadãos comuns que cometem crimes. Mas, apesar do benefício às autoridades, apenas os crimes de responsabilidade e os ilícitos de natureza penal são submetidos a essa regra. Os demais ilícitos tramitam na justiça comum. O tratamento diferenciado que está na lei não é visto com bons olhos pela população e já é alvo de inúmeros processos no Supremo que questionam a prerrogativa. Estão querendo privilégio de quê? Não tem direito algum. Apesar dele ter um cargo já privilegiado, já ganhar um salário muito acima do que outras pessoas ganham, aí ter uma justiça especial e o 14º já é demais, né? Todos perante a lei são iguais, né? Então eles têm que, a minha opinião seria que seriam julgados pela justiça comum, como todas as pessoas normais. Na verdade, eles estão procurando uma maneira de não enfrentar a justiça como ela deve ser enfrentada. Eles querem uma justiça especial, mais pelo nome de especial do que por justiça. O foro privilegiado enfrenta críticas da sociedade, da imprensa e de alguns doutrinadores, com base na morosidade e ineficiência na condenação dos julgados. O debate sobre o foro privilegiado esteve em pauta pela última vez num grande julgamento no plenário em maio de 2012. Foi quando os ministros concluíram um processo que tramitava na Corte desde 2003 contra um ex-deputado federal por Rondônia, acusado pelo Ministério Público de improbidade administrativa. Atos de improbidade administrativa são aqueles que, praticados por servidores públicos, violam os princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E principalmente o subprincípio, dentro da moralidade, você tem um subprincípio da probidade. Esses são os principais princípios e subprincípios que são velados, protegidos pela norma da improbidade administrativa. Por votação unânime, o plenário decidiu que não compete ao tribunal julgar o ex-parlamentar Carlos Alberto Azevedo Camurça. Isso porque, na época da denúncia, em 1994, Camurça era deputado federal por Rondônia, mas atualmente não ocupa mais a Câmara Federal. O político também não teria foro privilegiado no Supremo porque era acusado de improbidade, ilícito que não prevê o foro por prerrogativa de função. Ele e outros dirigentes da empresa são acusados de contratação irregular de funcionários sem concurso público na empresa de navegação do Estado. Quem julga atos de improbidade administrativa são juízes de primeira instância, porque para atos de improbidade administrativa, em regra, não se aplica foro por prerrogativa de função. Portanto, as pessoas, ainda que tenham funções públicas, que na seara criminal teriam foro por prerrogativa de função, serem julgados em tribunais originariamente, isso não se aplica nas ações civis públicas. É uma interpretação contemporânea do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo foi tomada durante o julgamento de uma questão de ordem apresentada na petição número 3030. A ação chegou ao STF como pedido de abertura de inquérito e foi reautuada como petição a pedido do relator do processo, o ministro Marco Aurélio. Durante o voto, o ministro considerou que o ato de improbidade ocorreu quando Alberto Camurça exercia o mandato de deputado e considerou que o artigo 84 do Código de Processo Penal vai contra o artigo 102 da Constituição. No caso, como argumentado, o parágrafo 2º do artigo 84 frontalmente hostiliza o texto constitucional do inciso 1 do artigo 102
e com sectários normativos, por criar nova situação de competência originária, impossível até mesmo diante do processo hermenêutico da construção jurisprudencial. Disse naquela sentada, então, realmente não se pode enquadrar a ação de improbidade como uma subespécie de ação penal, e aí ter-se a incidência do disposto na Carta da República sobre a competência do Supremo, isso ainda estando envolvido no exercício das funções próprias ao cargo. Demonstração inequívoca advém do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre as consequências dos atos de improbidade administrativa. Há alguns anos, modificou-se o artigo 84 do Código de Processo Penal, que é uma lei federal, para se dar aos ex-detentores de fórum prerrogativo de função a permanência desse fórum. Portanto, se eu deixasse de ser senador, deixasse de ser deputado, eu continuaria, ainda assim, com fórum por prerrogativa perante o Supremo Tribunal Federal, pelos fatos que pratiquei enquanto senador e deputado. Mas esse artigo 84 foi a lei que o modificou, não é? Foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, através de uma DIN, em controle concentrado, e, portanto, retirou-se esse artigo 84 do ordenamento jurídico. A votação foi unânime. Todos os ministros acompanharam o relator do processo, ministro Marco Aurélio. Daqui a pouco você vai ver os debates em torno deste julgamento no plenário do Supremo. Eu também penso que há normatividades distintas no Brasil para a questão da probidade na administração. Veja que em relação ao ministro de Estado, há uma outra questão. Disse-se que o crime de responsabilidade do ministro de Estado será processado e julgado perante esta corte. Não saia daí, nós voltamos já. Você vai acompanhar no programa de hoje o julgamento de uma questão de ordem que discutiu o foro por prerrogativa de função para acusados por improbidade administrativa. A votação foi unânime e o julgamento concluído pelo plenário em maio deste ano. Essa petição 3030 vai exatamente nesse sentido. Um ex-detentor, um ex-servidor público que possuía, à época, fórum por prerrogativa de função, tentou pedir ao Supremo que ele mantivesse o seu fórum por prerrogativa, mesmo depois de perder o cargo. E quando o Supremo disse, olha, nós já declaramos esse artigo 84 com a nova redação inconstitucional, portanto, ex-detentor não tem direito a fórum por prerrogativa de função. O processo foi ajuizado pelo Ministério Público contra o ex-deputado federal por Rondônia, Carlos Alberto Azevedo Camurça. Ele é acusado pelo MP de participação na contratação irregular de funcionários numa empresa estatal. O relator do processo no Supremo, ministro Marco Aurélio, ressaltou durante o voto que a Corte não é competente para julgar o caso do ex-parlamentar. Seja qual for o cargo exercido, não cabe ao Supremo julgar a ação cível de improbidade. Ainda que, como no caso do deputado federal, à época dos fatos, detivesse o envolvido nessa ação cível de improbidade um mandato que, a teor da carta, gera a competência do Supremo, mas para uma ação de natureza diversa, que é a ação penal e não a ação civil pública. Nesse sentido, resolvo a questão de ordem.
adotando uma visão harmônica com o que ocorre, como eu disse no voto, quanto à ação civil pública e à ação popular, né? Que devem ser ajuizadas, seja contra quem for, na primeira instância. Senhor presidente, neste caso, considerando exatamente tudo que foi posto pelo ministro relator, eu acompanho no sentido de resolver a questão de ordem para reconhecer não ser competente o Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, eu também, neste caso, acompanho o eminente ministro relator, resolvo a questão de ordem no mesmo sentido que Sua Excelência resolveu. Já me manifestei sobre os outros aspectos que foram agora discutidos, mas eu me reservarei para fazê-lo em outra oportunidade, para traçar uma distinção bem clara entre atos de improbidade e crimes de responsabilidade, que, a meu ver, tem natureza distinta, mas não é agora o momento apropriado para fazê-lo. E acompanho Sua Excelência o relator. Durante o julgamento, os ministros lembraram que, em setembro de 2005, o Supremo Tribunal já havia decidido que ex-detentores de cargos públicos não teriam mais direito ao foro por prerrogativa de função. Ressaltaram ainda que acusados de improbidade administrativa não têm direito a essa prerrogativa de foro. Com isso, o artigo do Código de Processo Penal, que previa competência diferenciada para o julgamento de ex-servidores, foi declarado inconstitucional pelos ministros. Assim, aqui no período de 2002 a 2005, nós salvamos todos os processos, isso que me chamou a atenção. Então, a questão de ordem que eu suscitei foi bem resolvida pelo ministro Marco Aurélio, que a distinguiu, o debate é esse. Então, nesse caso, está prejudicado, eu acompanho. E aplicando, não a lei que julgamos inconstitucional, mas aplicando a Constituição, aplicando a linha C do inciso 1 do artigo 102, que a competência do Supremo é para julgar crime de responsabilidade de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército. Mas nesse dispositivo não estão os parlamentares. Não estão os parlamentares. Por isso, justificando o meu voto, nesse sentido, que aqui não estão os parlamentares, portanto, não daria para trazer para a aplicação do Supremo Tribunal Federal, para a tramitação do Supremo Tribunal Federal, esse tipo de ação de improbidade, que é contra parlamentar, não contra ministro de Estado, não contra outros agentes públicos que exercem função de agente de Estado, é que eu vou acompanhar o relator. Eu acompanho o eminente relator e, sobretudo, com as achegas trazidas agora pelo ministro Dias Toffoli. E como foro especial não prevê o julgamento de acusados por improbidade administrativa, esse ilícito, em especial, foi alvo de grande parte das discussões no plenário. Na lei de probidade administrativa, nós temos 3 tipos de sanção. A sanção do artigo 9, que diz respeito dos atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito. Temos na lei de probidade, na lei 8429 de 92, o artigo 10, com sanções. Tratam-se das sanções dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Estas, na forma do inciso 2 do artigo 12, levam à possibilidade da perda da função pública. E temos também as sanções na lei 8429 do artigo 11, que tratam dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Constitui improbidade, artigo 9º, violar a lei ou o regulamento. Se um ministro tiver aqui o deferimento de um habeas corpus, já contra ele cabe uma lei de improbidade. Ou se alguém tiver uma decisão de mandado de segurança deferido, já cabe, já é ação de improbidade segundo esse conceito, que está na lei de improbidade. E pode perder os direitos políticos. Eu também penso que há normatividades distintas no Brasil para a questão da probidade na administração. Há probidade na administração, que é essa decorrente do artigo 37, parágrafo 4º, norma que tem aplicação aos servidores em geral, mas que também poderá cair sobre a sua incidência
outros agentes políticos, e há a probidade na administração que pode ser objeto de impeachment. A Lei 1079 trata de impeachment. Como, obviamente, parlamentar não se enquadra, não se aplica a figura do impeachment ao parlamentar. Por quê? Porque impeachment é matéria que se enquadra nos chamados checks and balances. Cabe ao parlamentar aplicar o impeachment ao executivo e não ele, parlamentar, ser objeto de impeachment. Então, eu separo essas duas coisas, porque se não fizermos dessa maneira, nós, como já foi debatido na reclamação 32138, estaremos excluindo da incidência da lei de improbidade os chamados agentes políticos, ou seja, chefes de executivos, secretários, ministros de Estado, etc. Mas o caso, ora em debate, não envereda por esse caminho. É muito mais simples, muito mais singelo, muito mais circunscrito. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o eminente ministro relator, ouço o decano da Corte, ministro Celso de Mello. Adstrinjo-me aos estritos limites delineados na questão de ordem do eminente ministro Marco Aurélio e acompanho Sua Excelência integralmente. Apenas desejo ressaltar que quando do julgamento das ADINs 2797 e 2860, de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda pertence, o meu voto, julgando procedentes tais ações, declarava a inconstitucionalidade da Lei 10.628 de 2002, que acrescentou ao artigo 84 do Código de Processo Penal os parágrafos 1º e 2º. Reafirmei esse mesmo entendimento quando do julgamento plenário da reclamação 2138, salientando então e afirmando então ser da competência dos magistrados de primeira instância a atribuição para processar e julgar ação civil por improbidade administrativa ajuizada em face de servidores estatais, qualificados ou não como agentes públicos. É claro que, oportunamente, com esta nova composição, possivelmente será reaberta essa discussão a respeito do tema, o que me parece importante para que se defina de uma vez por todas essa questão. Com relação à possível modificação de entendimento do Supremo, nessa linha, é necessário que nós notemos uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, em que deferiu pedido liminar feito pelo Ministério Público para suspender efeitos de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia reconhecido foro por prerrogativa de função em ação civil pública. Ou seja, o ministro Joaquim Barbosa entende que foro por prerrogativa somente em ação criminal. Esse é o entendimento do ministro e ele reafirma dizendo, esse é o entendimento hoje da Corte. É possível que isso seja modificado? É possível. Temos o entendimento pessoal de que ações civis públicas deveriam também ser processadas através das competências originárias, porque gestores públicos acabam sendo processados no Brasil inteiro e você precisa ter essas ações processadas de forma concentrada em órgãos colegiados que estão mais imunes a influências políticas. Mas essa é uma opinião pessoal, mas acredito que o Supremo possa sim vir a reanalisar essa matéria com a nova composição que se avizinha. O Grande Julgamentos faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí porque eu volto em instantes. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje uma decisão que confirmou o entendimento antigo da Suprema Corte sobre o foro por prerrogativa de função e improbidade administrativa
É o julgamento da questão de ordem na petição número 3030, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra um ex-parlamentar. O plenário decidiu que a Corte não é competente para julgar políticos por crime de improbidade e também não analisa processos contra ex-parlamentares que perderam foro privilegiado. A ação foi ajuizada contra o ex-deputado federal por Rondônia, Carlos Camurça. Esse caso não deveria ter chegado ao Supremo porque já há alguns anos sabemos que ex-detentores não possuem mais foro prerrogativa. Mas eu não posso lhe dizer exatamente o motivo pelo qual chegou até lá. É bem possível que tenha sido um pedido antigo que somente agora tenha chegado ao Supremo ou que somente agora tenha sido analisado pelo Supremo. Durante esse julgamento, que foi concluído pelo plenário em maio de 2012, em vários momentos, os ministros fizeram referência a um processo julgado há 7 anos pelo tribunal, a ação direta de inconstitucionalidade número 2797. Na ADIM, julgada em setembro de 2005, o plenário decidiu que ex-detentores de cargos públicos não teriam mais direito ao foro por prerrogativa de função. Na DIN 2797, em que o Supremo Tribunal Federal analisava exatamente se essa modificação feita ao artigo 84 do Código de Processo Penal seria constitucional ou não, a Excelsa Corte disse o seguinte: olha, se é para se estender foro por prerrogativa a ex-detentores, que se o faça através de emenda constitucional, mas através de legislação, através de lei federal, não se pode fazê-lo. No programa da semana que vem, vamos falar mais sobre a decisão do foro privilegiado. Você vai acompanhar o julgamento da ADI 2797, em que a Corte decidiu que apenas o político que exerce o mandato no momento do julgamento tem direito ao foro especial. Nos vemos na próxima semana, temos um encontro marcado. Até lá, eu espero você.